A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, olá meus amigos, nós estamos aqui mais uma vez e hoje nós vamos dar uma adiantada aqui na nossa escola bíblica. Estamos estudando o terceiro trimestre do ano 2020, editora Betel, dominical adulto, e este trimestre nós estamos com o tema na revista Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias. Lições de como os heróis superaram os desafios em tempos de escassez, guerras e angústia. Amém? A lição de número 2 que nós vamos ver hoje traz como tema: as adversidades geram oportunidades. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E antes de nós começarmos, eu quero convidar você para que nós façamos uma oração neste momento, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus, pedindo que o Senhor venha iluminar as nossas mentes para que nós possamos aprender mais do Senhor, aprender a ter mais intimidade com o nosso Deus. Fecha teus olhos, vamos orar. Deus, eterno, santo e maravilhoso Pai, mais uma vez, Senhor Deus, nós nos colocamos na Tua presença. Pedimos, Senhor Deus, as Tuas misericórdias sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor. Continua, Papai querido, com as Tuas mãos estendidas, abençoando, Senhor, a nossa escola bíblica, abençoando, Papai querido, a editora Betel, abençoando, Papai querido, aqueles, Papai, que amam a Tua escola, Senhor, aqueles, Papai, que amam a Tua palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Papai querido, vem iluminar a nossa mente, Papai, que nós possamos aprender um pouco mais de Ti e que o Teu nome, Senhor, continue sendo glorificado, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá. O texto áureo da nossa lição vai dizer assim: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Gênesis 39, verso 2. A verdade aplicada, uma íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises desta vida. Irmãos, eu queria falar que uma íntima comunhão com Deus faz toda a diferença. Faz toda a diferença na nossa vida, faz toda a diferença nas crises que enfrentamos, faz toda a diferença nas adversidades, faz toda a diferença nas tempestades que nós enfrentamos nesta vida. Eu queria te dizer que uma íntima comunhão com Deus, intimidade com o Senhor, buscar o Senhor de todo o nosso coração, isso vai nos trazer intimidade com Deus. E é isso que vai fazer a diferença, é isso que faz a diferença do verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão tem intimidade com o Senhor. Glórias a Deus. Os objetivos da lição, queridos, o primeiro objetivo é expor que as crises nos tornam mais fortes. O segundo objetivo, destacar que a bondade de Deus sempre nos alcança. E o terceiro objetivo, mostrar que nada pode nos afastar de Deus. O texto de referência está no livro de Gênesis, capítulo de número 37, verso 19, 20, 23, 24 e o verso de número 28, que diz assim a palavra do Senhor. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas,
os quais levaram José ao Egito. Introdução. Mesmo vivenciando tantas aflições, José não abriu mão de sua fé e confiança em Deus, que estava com ele a todo momento. Todas as adversidades enfrentadas contribuíram para o cumprimento do plano divino. Querido, todas as adversidades que nós encontramos na nossa vida contribuem para cumprir o plano de Deus para as nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Louvado é o nome do Senhor. O primeiro objetivo da lição é expor que as crises nos tornam mais fortes. O tópico de número 1 vai relatar a inveja dos irmãos de José. Porque os irmãos de José, eles tinham inveja de José porque Jacó amava mais José. Jacó, ele tinha José como a menina dos seus olhos. Me pego a pensar, qual foi a história de Jacó? Quando ele saiu da sua casa, fugido do seu irmão Esaú, ele vai para a casa do seu tio Labão. E quando chega lá, ele se apaixona por Raquel. Apaixonado por Raquel, ele fala com Labão, seu tio, e Labão propõe para ele que ele trabalhasse 7 anos para que se casasse com Raquel. E assim foi. Aconteceu o casamento, mas no momento do casamento, durante a noite, quem entra às núpcias é Lia, a irmã de Raquel. Jacó vai perguntar para Labão por que ele fez aquilo. E Labão vai dizer, não, aqui o nosso costume é que a mais velha tem que casar primeiro. A primogênita, a mais velha, a de mais idade, ela casa primeiro. Serve mais 7 anos, então eu te entrego Raquel. E assim foi. Mas Jacó amava Raquel. Jacó amava Raquel. Este era o amor da vida de Jacó. E veja, meus amados irmãos, que Raquel era estéril. Então Lia começa a ter filhos e Raquel não. Aí Raquel pega a sua serva e dá para Jacó, para que Jacó tenha filhos com a serva. Lia também pega a sua serva e também entrega a Jacó. E Jacó começa a ter filho com essas 3 mulheres, mas com Raquel não. Raquel, que era o amor da vida de Jacó, ele não tinha filhos. Aí quando nasce José, olha só o que passa na cabeça de Jacó. Eu amo Raquel. Este é o primogênito meu com o amor da minha vida. Era por isso que Jacó amava tanto José, porque foi o primeiro filho com o amor da vida dele, o primeiro filho com Raquel, com a mulher que ele amou primeiro. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. E isso gerou uma aversão com os irmãos de José. Eles tinham aversão a ele porque Jacó tratava ele bem, porque Jacó dava presente para José, deu a túnica de várias cores, uma túnica talar. E isso causava inveja nos irmãos de José. E o subtópico 1.1, a crise na família. Queridos, nenhuma família é perfeita aos nossos olhos. Nenhuma família. E na família de Jacó, tinha inveja, tinha traição. Na família de Jacó tinha tudo isso. Mas, queridos, o ciúme, a inveja que tinham de José era a crise que causava em toda a família. Jacó pode até ter tido um tanto de culpa nessa crise familiar, um tanto de culpa por ter tratado tão bem José na frente dos demais irmãos. Talvez Jacó até teve culpa, mas a crise se formou no meio da família. E muitas das vezes, queridos, nós estamos tendo crises dentro da nossa família,
dentro da nossa família há crises. Eu quero te dizer nesse dia que as crises que vivemos, até mesmo dentro da nossa família, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, isso tem que nos levar a chegar mais perto de Deus. Porque tudo que acontece na nossa vida é para que nós entendamos que nós precisamos cada dia mais estar perto do Senhor. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. 1.2. A inveja não pode parar. Não pode te parar. Veja, queridos, eu tinha um pastor, que era meu pastor, e ele falava assim que a inveja é pecado de feitiçaria. E feiticeiros não entram no reino de Deus. Eu gravei isso, então quer dizer que nós cristãos não podemos sentir inveja. Porque se nós estamos sentindo inveja, nós estamos cometendo o pecado de feitiçaria. E quantas das vezes nós vemos no meio cristão, no nosso meio, inveja. Inveja. Ah, mas é uma inveja santa. Não tem inveja santa. Ah, mas é uma inveja boa. Não tem inveja boa. É inveja do mesmo jeito. Toda vez que o invejoso ele vê o irmão adquirindo algo, ele quer ter aquilo que o irmão tem. Sentir, ficar feliz pela realização do sonho do irmão é uma coisa. Mas você querer aquilo que o irmão adquiriu para si, olhar, ele tem, eu não tenho, eu quero um igual. Isso é inveja. Isso é inveja. E o invejoso, ele corrói, ele fica doente, ele adoece as pessoas próximo a ele. Fujamos deste sentimento. A inveja não pode nos parar. A inveja não pode nos parar. Assim como a inveja não parou José. A inveja não parou José na sua caminhada. A inveja dos seus irmãos não fizeram ele parar. Ele vivia no meio da inveja, mas mesmo assim ele continuava fazendo suas atividades, dando seu relatório para o seu pai, conversando com seu pai. A inveja não pode nos parar. E muitas das vezes inveja até do nosso ministério. Inveja do nosso ministério, inveja do que o Senhor colocou na nossa mão. Aí muitas das vezes você pode estar pensando em parar porque a inveja quanto à tua vida, quanto ao teu ministério está grande. E eu quero te dizer desta feita, meu querido, minha querida, não pare. Quanto mais inveja sentirem de você, mais próximo chegue do Pai, mais converse com o Pai, mais entregue para o Pai, mais fale com o Pai. É com o Pai o mistério que você tem que ser. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Fala com o Pai. Seus adversários irão tentar fazer você parar. Sempre os adversários vão tentar fazer com que você pare, com que você desista. Os adversários vão tentar fazer você parar. Os adversários vão tentar fazer você parar. Sabe, quando eu li isso na revista aqui, queridos e amados irmãos, eu lembrei do livro de Neemias. Tobias e Sanbalate queriam fazer com que Neemias parasse a construção dos muros, a reconstrução dos muros de Jerusalém. E ali eles zombavam, usavam de zombaria. Não, da onde que vocês vão conseguir erguer esse muro? Se passar uma raposa, vai derrubar esse muro. Estratégia que o inimigo, que o adversário usa para que você pare. Estratégia que o adversário usa para que você pare a tua caminhada. Não adianta você continuar, isso daí não vai dar em nada. Estratégia do adversário para que você pare. Chegou um momento que Neemias, o livro de Neemias, a palavra do Senhor vai dizer que eles trabalhavam com uma mão e com a outra mão seguravam a espada, mas os muros foram reconstruídos, os muros foram construídos. E eu tenho, queridos irmãos, o muro como a doutrina da igreja.
É preciso que a doutrina da igreja seja restabelecida para que o mundanismo deixe de entrar nas nossas igrejas, para que o mundanismo fique longe das nossas igrejas. É preciso que os muros sejam reerguidos novamente, aleluia, para que as nossas igrejas se tornem sadias, sadias, sadias. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Tópico de número 2. A traição dos irmãos de José. Nesse objetivo de número 2 da lição é destacar que a vontade de Deus sempre nos alcança. Vejam, queridos, a história de José é linda, linda por si só. Porque mesmo vivendo tudo o que ele viveu, ele não se afastou do Senhor, nem parou de crer no Senhor, né? E dentro desse tópico, a revista nos traz 3 crises. A primeira crise, afastado de quem ele amava, né? O José foi afastado ali de quem ele amava, afastaram os seus próprios irmãos, afastaram José do seu pai, afastaram José do seu irmão, tiraram dele o direito dele ficar perto do seu pai, que ele tanto amava, perto do seu irmão Benjamim, seu irmão mais novo, que ele tanto amava. Essa foi a primeira crise que José enfrentou. Ele foi vendido ali para os ismaelitas, ele vai para a terra do Egito, privado de viver junto do seu pai. E mesmo assim, ele não abandonou Deus. Mesmo assim, ele continuou crendo na palavra do Senhor. Mesmo assim, ele não se abalou, esteve na presença do Senhor em todo o tempo. Quando ele se vê ali na casa de Potifar, que é o segundo subtópico, né? A segunda crise, acusado injustamente. Quando ele se vê ali, diante daquela situação, a mulher de Potifar se oferecendo para José, querendo se deitar com José, ele podia simplesmente: já me tiraram meu pai, já me tiraram, eu não sei se eu vou ver meu pai de novo, eu não sei se eu vou ver meu irmão de novo, então agora o que me resta? Vamos entregar o pecado, vamos entregar os prazeres desta vida. Mas ele falou: não, longe de mim pecar contra o meu Deus, longe de mim. E assim nós temos que nos manter, independente da crise que venha, nós temos que estar firmes, queridos e amados irmãos. Acusado injustamente, ele foi acusado injustamente pela mulher de Potifar, disse que ele tinha tentado abusar dela. Segura a roupa de José, ele sai correndo. E ela diz que ele tinha tentado abusar dela. Ele vai preso, acusado injustamente. Quantas vezes somos acusados injustamente? Quantas vezes sofremos acusações injustas? Quantas vezes, mesmo assim, queridos, José não saiu da presença. José não vacilou os seus pés. Como que eu sei que ele não vacilou? Porque senão o Senhor não havia revelado os sonhos para ele, porque quem revela sonhos é o Senhor. Quem dá revelação não é coisa de homem, é coisa de Deus. É Deus que faz isso. Louvado é o nome do Senhor Jesus. José teve a revelação, ele revelou ali, o Senhor revela para ele os sonhos do carcereiro, do copeiro e do padeiro mor do Egito. Ele não saiu da presença do Senhor. Não saiu da presença do Senhor. A terceira crise, esquecido por todos. Esquecido por todos. José tinha sido dado como morto pela sua família. Ninguém sabia que ele estava vivo, sim. E ali na prisão, quando o Senhor dá para ele a interpretação dos sonhos dos dois que estavam ali com ele, os dois saem, um foi morto e o outro continua servindo a Faraó. E aquele mesmo que ele tinha falado: quando estiver diante do Faraó, lembre-se de mim, esqueceu de José. Esqueceu de José. Quantas vezes nós somos esquecidos, queridos? Quantas vezes
somos esquecidos, parece que estamos sozinhos, parece que nem nossa família lembra de nós, parece que nós... Ei, o Senhor não esquece de você. O Senhor não esquece de nós. O Senhor está sempre atento. José foi traído por seus irmãos. Vendido, caluniado, condenado, aprisionado. Todo mundo esqueceu dele. Ficou sozinho na prisão. Mas ele sabia que o Senhor, na hora certa, iria exaltar. Confie e acredite. Independente da crise que você está passando, independente da adversidade, independente da tempestade, independente do momento difícil que você está passando, no devido momento o Senhor o exaltará para a glória do nome dele. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Terceiro tópico. Fé em meio às injustiças. Glória a Deus. José, mesmo injustiçado, mesmo passando por tudo que ele passou, ele não perdeu a fé. Não perdeu a fé. Os sonhos que ele teve lá atrás, que ele havia contado para sua família, ele sabia que iriam se realizar. Porque Deus não é homem para que minta e não é filho do homem para que se arrependa. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Quando honramos a Deus, por Ele somos honrados, somos por Ele honrados. Esse é o tópico 3.1. Assim como José honrou ao Senhor, fugindo do pecado, o José honrou ao Senhor, se mantendo firme, se mantendo na brecha, o Senhor honrou a José. Eu quero te dizer, independente do momento em que nós estamos passando, independente das crises, se nós continuarmos firmes honrando a Deus, no devido momento, Ele nos honrará para a glória dele. 3.2. Deus nunca se esqueceu de José. Em todo momento, em toda a trajetória, em toda a vida de José, em todas as dificuldades que ele passou, o Senhor Deus nunca esqueceu de José. Nunca esqueceu de José. José estava no poço, o Senhor estava com ele. Em todo momento da tua vida, o Senhor está contigo. O Senhor não esqueceu de você. O Senhor tem te acompanhado. Você está no poço, o Senhor está lá contigo. Daniel foi para a cova dos leões, o Senhor estava lá com ele. Sabe, os 3 jovens da fornalha, eles estavam ali, foram jogados na fornalha aquecida 7 vezes mais. O Senhor não livrou eles da fornalha, mas o Senhor passeou com eles no meio do fogo. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. O Senhor passeia contigo no meio desta prova. O Senhor passeia contigo no meio desta crise. O Senhor passeia contigo no meio desta dificuldade. O Senhor está caminhando lado a lado contigo. Rebandarabassore mandarás. O Senhor tem te carregado no colo no meio desta crise. Então glorifique o nome do Senhor. Então glorifique o nome do Senhor. Dá glórias a Deus, porque Ele vive e reina para sempre e tem sustentado com mãos firmes aquele que o teme e estão na sua presença. Glórias a Deus. Subtópico 3.3. O segredo da vitória do José. Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o nosso bem, para nós que amamos a Deus. Todas as coisas, independente da crise, independente da adversidade, independente da tempestade, independente do que esteja passando, todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. Todas as coisas vão contribuir para a nossa vitória. Todas as coisas. Sabe por que eu falo isso, meu querido? Sabe por que eu falo isso? Porque, veja bem, o nome do Senhor tem que ser glorificado na minha e na tua vida.
E se nós não tivermos vitória, o nome do Senhor não vai ser glorificado. Então a vitória é certa em nome de Jesus. A vitória é certa na minha e na tua vida em nome de Jesus. Creia nisso, queridos. Veja, amados, as adversidades geram oportunidade. Toda vez que aparecer uma adversidade na tua vida, fica atento. Fica ligado, fica vigilante, porque é no meio dessa adversidade que vai surgir oportunidade para que Deus te exalte lá na frente. Mas se você estiver íntimo com o Senhor vai te mostrar essa oportunidade. O Senhor vai te mostrar. Então, por isso que é tão importante estar em intimidade com o Senhor. Ter intimidade com o Senhor. Conclusão. As Santas Escrituras descrevem com todo zelo que, mesmo José sendo traído, vendido, injustiçado, aprisionado, ele nunca renunciou sua fé no Senhor. E, após ser exaltado no Egito, não se esqueceu do plano divino. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Encerramos assim, queridos, a nossa segunda lição, amém, da nossa escola bíblica. Logo mais teremos a terceira, para a glória do Senhor Jesus, a terceira lição. Diante do caos iminente, Deus nos concede o escape. Glórias a Deus. Amados, fiquem com Deus. Um grande abraço fraterno do seu irmão em Cristo. Deus abençoe a todos e até a próxima, se o Senhor assim permitir.